falar de presente para as mamães? Está chegando, ó, só mais uma semana, hein? Ainda dá tempo de você comprar o seu, né, num lugar onde você vai encontrar um presente que evangeliza e que também representa a fé. Não é aqui, ó, o colar, a gargantilha da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nossa família, a vossa é. Lá em casa a gente ensina as crianças a fazerem essa oração todos os dias na hora das refeições e eles rezam, né? E eles sabem, tem lá um quadro de Jesus, Maria e José bem em cima da nossa mesa lá na parede. E aqui está, ó. Você quer andar com a Sagrada Família no seu pescoço para mostrar a sua fé? São os sinais que nós falávamos, né, agora há pouco. Aquele amor que você tem, aquela devoção que você tem à Nossa Senhora, que nós estamos falando hoje com tanto carinho e explicando um pouquinho mais, né, da importância dessa devoção para a nossa salvação, que é um caminho fácil, seguro e prático. E aí você usa essa gargantilha para mostrar como sinal que você ama, que você venera, né, Nossa Senhora, São José e o centro. Quem está no centro? O menino Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Então você pode adquirir essa gargantilha para apresentar a sua mãe, sua vovó, sua tia, sua madrinha, todas as mulheres da sua família, inclusive as netas, as sobrinhas, né, as jovens que gostam de andar ali com os adereços. É bom você presenteá-la, não é? Tem um coração, elas vão adorar porque está bem mimoso, tá bom? Você que é mãe e sabe que nós precisamos de ajuda para educar os nossos filhos, nós precisamos de ajuda para sermos mulheres melhores, não é mesmo? E Nossa Senhora nos ajuda. E representando isso está aqui nessa gargantilha que nós vamos usar para dizer da nossa fé com essa mãe que cuida de cada um de nós. Como é que você faz para adquirir? 2 lugares onde você pode entrar e adquirir. Ó. Primeiro, nosso site, que é a loja virtual do shoppingcatólico.com.br. Maravilhoso! Não está saindo de casa, você entra no site, no conforto aí do seu sofá, do seu quarto, da sua mesa, onde você estiver sentado aí, não importa. Entra aí no site, shoppingcatólico.com.br, faz lá, escolhe se você quer dourada ou se você quer na cor prateada, a sua escolha e você faz a sua compra. Vai chegar na sua casa, no conforto da sua casa e você vai presentear quem você ama. Outro lugar que você pode adquirir, ligando para nós, 19 3871 9620. Fala com as nossas atendentes no call center e elas vão estar lá perguntando para você, quer dourada ou quer prateada? Aí você fala, eu quero as duas. Estão disponíveis para vocês, então é só você ligar agora para adquirir, tá bom? 19 3871 9620. Sua mamãe, além de ficar linda, vai ficar super abençoada. É só pedir para o padre dar uma bênção aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Nós vamos novamente tentar falar com o reverendo, né, Fernando? Isso mesmo, isso mesmo. Vamos chamá-lo de novo aqui. Reverendo Jordano, vamos tentar retomar nossa ligação aqui? Vamos embora. Maravilha. Drica, você estava com uma pergunta interessante. Sim, reverendo, nós fomos aqui para o intervalo e ficamos aqui rezando para o sinal ficar firme aí, né, para não cair. Reverendo, eu queria perguntar o seguinte, né? No meio protestante, eu venho, né, do meio protestante e existe essa intriga, essa rixa com Nossa Senhora, infelizmente, mas o pai do protestantismo, que é Martinho Lutero, ele tinha esse reconhecimento a Maria, né? Ele dizia que ele falava da Imaculada Conceição, ele falava de Maria, Mãe de Deus, ele citava coisas como nós nunca vamos conseguir honrá-la como ela merece. Então, de onde é que vem essa rixa, essa intriga que hoje se vive no protestantismo? Olha, não, mas observamos, nós vemos que entre eles há preço especial. A gente vê isso em Lutero, a gente vê vê isso entre os reformadores ingleses, Thomas Cranmer, como Hugh Latimer, a gente vê isso em John Wesley, que foi reformador da Igreja Metodista. Então, nós vemos que, por exemplo, afirmar que Maria era virgem, passou a vida inteira como virgem, como consagrada ao Senhor em sua missão. Então, entre os reformadores havia esse carinho especial por Maria. E, infelizmente, as razões históricas desse processo estão mais ligadas a uma rixa com o catolicismo, uma rixa histórica.
E grande parte da recuperação daquilo que a gente vê entre os teólogos protestantes, entre os protestantes hoje, de afirmar a pessoa de Maria, se deve a esse diálogo muito mais pacífico com o catolicismo. Nos ambientes de muita briga e muito conflito com o catolicismo, existe uma dificuldade realmente em se falar de Maria, justamente para não católico. E na realidade, hoje em dia, como nós vivemos um ambiente muito mais ecumênico, de sermos capazes de conversar e entender melhor um ao outro, nós podemos Maria de maneira muito... Vejo que, claro, certas tradições protestantes têm uma afirmação pessoa de Maria, como, por exemplo, na igreja luterana, na igreja anglicana, enquanto outras tradições protestantes têm um pouco mais de dificuldade com Maria. Isso tem a ver, em parte, com a ideia de que nós precisamos honrar a pessoa de Jesus realmente. Isso todos nós reconhecemos como, desde o começo do programa, nós precisamos afirmar a pessoa de Jesus, ele é o centro, ele é a salvação, mas isso significa que nós devemos desonrar a pessoa de Maria. Há um tempo atrás, na realidade, um ano atrás, eu vi um vídeo. Reverendo, o nosso sinal aqui está muito ruim e a voz do senhor fica cortando. Vamos fazer assim, é um assunto que nós precisamos falar para esclarecer. Vamos pedir para o reverendo Fernando gravar um vídeo para nós sobre esse assunto e mandar para nós, né? Até a gente resolver esse sinal, né? Exato, eu vou ver se eu consigo fazer com ele uma entrevista, usando, né? E aí a gente traz essa entrevista como matéria, porque eu acho muito, muito interessante. Ele traz um ponto de vista que choca a muitos, né? Porque, de fato, essa rixa de muitos cristãos contra a Virgem Maria, ela não é fiel nem ao próprio protestantismo, se você para pensar, porque nós vemos, você citou Martim Lutero falando, ele citou John Wesley, citou outros, né, que não tinham esse tipo de rixa com a Virgem Maria. Isso foi se desenvolvendo tristemente, uma ferida, né, que foi sendo causada. Mas, Drica, a grande verdade é que quando a gente lê Apocalipse capítulo 12, quando a gente vê ali a descrição da mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, a coroa, né? E nós vemos que o dragão persegue a mulher. Sim. A profecia aqui, né, a palavra dragão que o Apocalipse usa é Nahash, né, no hebraico, é a mesma palavra para serpente. Ou seja, a Bíblia ela começa ali dragão, colocando, Deus falando, né? Colocando a inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Exato. E termina lá no Apocalipse citando novamente. Exatamente. Fazendo referência, o Apocalipse 12 faz referência a Gênesis capítulo 3, assim, de um modo concreto. E a mulher é perseguida pelo dragão, perseguida pela serpente e a sua descendência, né? Então, essa rixa para com a Virgem Maria, no meio do pecado da divisão, nada mais é do que uma marca profunda do inimigo de Deus, que odeia profundamente aquela que acreditou na promessa, que foi fiel, que deu o seu sim, e graças a este sim, a salvação entrou no mundo. Ela é a filha de Sião, né? Ela é a depositária das promessas, ela é a arca da aliança que recebe isso e a salvação nos veio através dela. Então, há um ódio mortal do inimigo contra a Virgem Maria. Então, nós entendermos isso da boca do reverendo Jordano vai ser muito importante a gente trazer isso, por isso nós vamos conseguir esse vídeo. É verdade. Muito a pena. Nós vemos Nossa Senhora de duas formas, né? Aquela que é a humilde, aquela que é a silenciosa, a discreta, nunca faz propaganda de si. Na Bíblia, quantas vezes cita Nossa Senhora? Pouquíssimas vezes, não é? E então ela nos apresenta aquela menina de Nazaré, que estava lá pronta para casar com seu José, não é? E de repente vem os planos de Deus para a vida dela. Fala, e aí, você vai seguir os seus planos ou os meus? E ela aceita, se submete aos planos de Deus, aquela menininha lá de Nazaré, e dá a luz ao Filho de Deus. E essa mesma menininha doce, né, que estava ali pronta para casar, tendo seus sonhos de mulher, ela é aquela que esmaga a cabeça da serpente.
é aquela que vem em forma de exército em ordem de batalha. Exato. É aquela que vai lutar, é aquela que disse, no fim, meu imaculado coração triunfará. Drica, tudo aquilo que se diz a respeito da igreja se aplica à Virgem Maria num nível muito mais elevado. Porque quando uma palavra de Deus para a igreja, é para mim e para você. Nós somos membros da igreja, ok? Então vamos lá. Se diz que nós, por sermos membros da igreja, nós somos, pelo batismo, sacerdotes, profetas e reis. Eu, pelo meu batismo, sacerdote, profeta e rei, eu vivo o sacerdócio comum dos batizados, profeta e rei pelo batismo. A Drica também. E a Virgem Maria também. Mas num nível incomparável, porque o meu relacionamento com Jesus, o Espírito me regenerou, eu nasci de novo pelo batismo, eu tenho a presença da Santíssima Trindade em mim, mas isto nem se compara ao nível de intimidade vivido pela Virgem Maria, que teve Deus mesmo sendo encarnado no seu ventre. Sim. E viveu profundamente unido a Ele em todos os momentos. Exatamente. Né? Então, assim, ela de um modo muito maior. Aí você falou aqui, Maria é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Ora, essa palavra de esmagar Satanás debaixo dos pés foi dada à igreja. O apóstolo Paulo diz assim, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Essa é uma palavra de Paulo para quem? Para os cristãos, para a igreja. Então, se nós podemos falar isso dos cristãos, que nós executamos a vitória de Cristo no Calvário, de modo muito particular e especial, isso se aplica à Virgem Maria, porque o sim dela foi o maior ato de esmagar o inimigo, de vencê-lo, né? Porque ela deu o sim ao Salvador. Exatamente. E continua, né? E continua. Porque ela está viva. E ela continua com a igreja, caminhando nessa igreja nossa aqui padecente, essa igreja difícil aqui que a gente está vivendo, principalmente nesses tempos, lado a lado conosco, com os seus filhos, dizendo para nós que segurem, fiquem firmes, porque o meu coração imaculado vai triunfar. Acredito nisso piamente, aliás, eu faço uma aposta com qualquer pessoa, né? Eu duvido que alguém invocando Maria não será atendido. Não existe essa possibilidade, não é? Então agora, Fernando, nós temos várias participações no WhatsApp. Vamos lá, vamos olhar. A gente vai conseguir pegar algumas mensagens, vamos ver quantas nós conseguimos trazer aqui, ó. No ano de 2009, só não tem o nome ali da nossa querida, era o último ano que eu concluí meus estudos. Fiquei de recuperação e fui muito mal na prova, desesperada, não queria repetir. Me recordo que minha mãe tinha uma pequena imagem de Nossa Senhora das Graças. Me ajoelhei junto à imagem, implorei e alcancei. Quando fui pegar o resultado, fui aprovada. Tenho fé na mãezinha. Ai, que linda, querida. Só faltou o seu nome ali para a gente agradecer. Obrigada pela sua partilha. Nossa Senhora no dia a dia, não é isso que nós falávamos? Exato. Aquela mãe que toma os seus filhos e resolve causas. Querida, meu querido e minha querida que está nos vendo agora, Nossa Senhora resolve causas pequenas e causas grandes que nós não conseguimos resolver. E nós, pelo nosso pecado, não conseguimos alcançar essa graça de Deus. Ela consegue. Drica, a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 12. No capítulo 11, Paulo fala da fé e começa a falar dos gigantes que nos precederam na fé. Abraão, e por aí vai citando vários homens. Quando chega no capítulo 12, versículo 1, Paulo começa a dizer assim, rodeados de uma nuvem de testemunhas, vamos também viver a fé. O que Paulo está falando? Que nuvem de testemunhas é essa? É aquilo que a igreja chama de comunhão dos santos. Esta é a nuvem de testemunhas. Eu já falei isso aqui no Brasil Cristão, vou repetir para você. Quando a Sagrada Escritura usa a palavra nuvem,
ela tem um significado muito específico e bonito. A nuvem é o símbolo da glória de Deus. Isso se vê quando o Salomão consagra o templo, diz que a casa se encheu de fumaça, a nuvem da glória de Deus encheu o lugar. Quando Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6, tem a sua experiência, que ele vê Deus, ele descreve a experiência como uma nuvem que toma o lugar. Então, isso na cabeça, né, do povo escolhido de Deus já havia este símbolo. Então, Paulo está falando agora que no Novo Testamento, a glória de Deus são os santos, que nos circundam, né? E nesse rodear da glória de Deus, nós entendemos o papel da igreja que triunfa. Nós estamos falando de gente viva, entendeu? Quando Jesus aparece lá no Monte da Transfiguração, ele fala... Com quem que ele está lá, Drica? Com Moisés. Jesus? Exato. Elias. Elias, Moisés. Sim, Moisés. Junto com Pedro, João e Tiago. Exatamente. Né? Eles estão fazendo o quê? Conversando. Significa que Elias e Moisés estão vivos. Sim. Então, nós estamos falando de gente viva. Quando nós falamos da comunhão dos santos, nós estamos falando de pessoas que estão vivas diante do trono e diante do Cordeiro. É aquilo que a gente lê na Sagrada Escritura. Se eles estão vivos, eu posso... É muito interessante, né, Drica? Porque se eu falar para a Drica assim, Drica, por favor, reza para mim. Ninguém vai achar ruim, porque você vai... Nós fazemos isso o tempo todo. Pedimos, né? Reza para mim, estou passando essa dificuldade. Ô, minha irmã, meu irmão, reza para mim por essa intenção, por um trabalho para o meu marido. Não é assim? Você não liga pedindo oração? As pessoas fazem isso. Protestantes e católicos, Exato. O tempo inteiro. E quando a gente faz isso, e quando eu peço oração para a Drica, ninguém vai dizer assim, não, você não pode pedir oração para a Drica, porque Jesus é o único mediador. É verdade. É óbvio que ninguém vai me dizer isso, porque a oração que a Drica faz por mim é por Cristo, com Cristo, em Cristo, ao Pai. Né? E quando nós deixamos a igreja militante para estar na igreja triunfante, nenhuma das missões que nós tínhamos aqui nos é tirada. Nós continuamos partícipes da igreja e continuamos tendo a graça de participar da vida uns dos outros, intercedendo uns pelos outros. E se eu posso dizer isso dos homens e mulheres normais, Quanto o que mais eu não posso dizer da Virgem Maria? Porque Nossa Senhora é o seguinte, nós aqui do ponto de vista humano, nós olhamos para cima e a distância é infinita. Agora, do ponto de vista divino, nós sabemos, né? Se Deus olha, a distância de Maria para Deus também é infinita. Ela é criatura pequenininha diante de Deus, mas diante de nós ela é grande. Né? Tem mais participação, Fernando, conosco. Vamos ver mais mensagens. Nosso WhatsApp, número novo, hein, gente? Cruz Barreto, boa tarde, eu sou Maria da Cruz Barreto, de Elesbão Veloso. A santa da minha devoção é Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Olha que maravilha aí, Cruz Barreto. É a Nossa Senhora que está aqui também no nosso cenário do Brasil cristão, hein? Maria de Fátima, lá, boa tarde, sou devota de Nossa Senhora de Fátima. O seu nome já entregou, viu, Maria? Sou consagrada a ela e me chamo Maria de Fátima de Itápolis. Deus abençoe você, minha querida. Vilaíde Miguel Ravi, olá, boa tarde, sou a Vilaíde, sou devota de Nossa Senhora das Graças, sou de Lavras da Mangabeira, no Ceará. Um beijo para você, Deus abençoe. O Edson Calado, Nossa Senhora das Graças, abençoe sempre minha família e todas as famílias do mundo inteiro. Está com o tratado na mão, que lindo. Olha lá o tratado, mandou a foto do tratado da verdadeira devoção. É tão lindo ver homem com devoção a Maria, eu fico assim derretida. Quando eu vejo um homem com a devoção assim a Nossa Senhora, acho uma coisa mais linda. Deus abençoe você, viu? Ó, teve Maria de Fátima ali, falando da devoção de Fátima, e agora nós vamos levar você lá para Fátima, Portugal, porque a nossa repórter Renata Moreto foi lá, visitou o santuário. E aí nós vamos ver a força da devoção à Virgem Maria. Um lugar de graças e bênçãos. Assiste conosco.
Portugal é um país no sudoeste da Europa de pouco mais de 10 milhões de habitantes. A nossa pátria-mãe tem um povo acolhedor que vê no turismo uma oportunidade para deixar de vez a crise econômica para trás. Um país que preserva sua história e um povo de muita fé. Nessa série de reportagens você vai conhecer um pouco de Lisboa, sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, de Fátima e de atrações turísticas que ficam muito próximas a um dos maiores santuários de devoção mariana do mundo. Bem-vindos a Portugal! São pessoas do mundo inteiro, guiadas pela fé. Pessoas que vêm agradecer e pedir a intercessão de Nossa Senhora. Que chegam já emocionadas pela mensagem que a Virgem de Fátima deixou com 3 crianças no início do século XX. Estou assim emocionada porque é muito lindo participar de um dos lugares onde Nossa Senhora apareceu para transmitir a sua mensagem para todos nós e pedirmos para que rezássemos o terço e rezamos todos os dias. Lúcia, Jacinta e Francisco ficaram conhecidos como os 3 pastorinhos de Fátima. E foi a eles que a Mãe de Deus se fez presente no ano de 1917. De lá para cá, este espaço, até então chamado de Cova da Iria, começou a receber peregrinações. Hoje são milhões de pessoas que visitam Fátima anualmente. É difícil entrar neste santuário e não sentir um convite à oração. Se passamos pela capelinha, não podemos deixar de rezar a Nossa Senhora. Se vamos à capela da adoração, recordamos imediatamente o convite à adoração que é feito na mensagem de Fátima. O Santuário de Fátima recebe em média 6 milhões de peregrinos durante o ano, que vêm do mundo inteiro. É por isso mesmo que as grandes celebrações acontecem aqui do lado de fora. Mas onde os peregrinos realmente querem visitar é a Capelinha das Aparições. Por isso, o coração do santuário é, de facto, a Capelinha das Aparições. É por aqui que passam todos os peregrinos. É o lugar onde são entregues muitas súplicas, onde as pessoas choram e rezam, sentem consolação. Enfim, é um lugar especial do nosso santuário, sim. Na Capelinha das Aparições acontecem missas de hora em hora, cada uma em um idioma diferente. Os brasileiros estão por todo lado, mas os poloneses também são peregrinos assíduos. Talvez porque um certo Papa polonês era muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. A imagem de São João Paulo II está representada em lugar de destaque no santuário. No dia 13 de maio de 1981, o pontífice sofreu um atentado na Praça de São Pedro. Anos depois, ele próprio e irmã Lúcia Marto confirmaram que o atentado fazia parte do chamado Segredo de Fátima. Com o aumento do número de peregrinos que iam a Fátima, a Diocese de Leiria decidiu construir uma basílica para abrigar mais fiéis, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Dentro da basílica estão os túmulos dos pastorinhos, os santos Jacinta e Francisco e da prima deles, Lúcia. A canonização de Jacinta e Francisco aconteceu em 2017. O Papa Francisco elevou os 2 irmãos aos altares na festa do centenário das aparições de Nossa Senhora. Sonhávamos que fosse possível no nosso tempo ter esta canonização. Foi quase uma surpresa perceber que ela ia acontecer neste timing, e quando sentimos que ela ia acontecer no ano do centenário das aparições, foi uma grande alegria. Padre Vítor acredita que um dia irmã Lúcia pode ser declarada beata. Uma mulher marcante do nosso tempo, pela forma como ela transmitiu a mensagem de Fátima para o mundo, como testemunha desta mensagem, acreditamos que será também beatificada. Logo, a primeira Basílica de Fátima ficou pequena. Por isso, em 2007, foi inaugurada a Basílica da Santíssima Trindade, com lugar para quase 9.000 pessoas. Um projeto moderno, sem colunas centrais, que permite que o altar de uma fique exatamente alinhado ao altar da outra basílica.
é uma verdadeira obra de arte inspirada pela fé. Estar em Fátima é estar cercado pela fé. Os peregrinos buscam refúgio no Sagrado Coração de Jesus pela intercessão de Nossa Senhora. A fé pura de 3 crianças camponesas fez com que a mensagem da Mãe de Deus percorresse o tempo e chegasse ao mundo todo. A história das aparições de Fátima é uma história de amor. Um santuário é um espaço de acolhimento. Se é um espaço de acolhimento, o acolhimento não seria verdadeiro se não acolhesse toda a gente. Por isso nós aqui não selecionamos as pessoas que acolhemos, estamos para todos. Que coisa linda, né? A gente vê 6 milhões, a Renata falava, 6 milhões de pessoas passam por ali. Isso não é à toa. Não é pelos frutos que se reconhece a árvore? Sem dúvida. Então, a devoção à Nossa Senhora, onde ela chega, qualquer cidade, qualquer lugar, qualquer condição social, né? Qualquer grau de ateísmo, paganismo, aquilo se transforma, né, Exato. Fernando? E atrai pessoas, acontecem milagres, só não vê quem não quer. Interessante que na época do milagre do sol, todo mundo conhece, né, quando o sol dançou, né, primeiro veio uma chuva, estava o pessoal eslameado, tudo isso, houve o milagre do sol e todo mundo ficou seco. Né? E naquela época, Portugal, por uma série de problemas, Portugal estava sem bispos. E um bispo americano estava em Portugal e presenciou o milagre do sol. E ele deixa um relato muito interessante. A descrição que ele faz deste dia é como um novo Pentecostes. Porque o que aconteceu? Quando as pessoas viram aquilo, caíam de joelhos, uns chorando, outros rindo e confessando os seus pecados. Ou seja, foi uma experiência de arrependimento dos pecados e de fato, desejo profundo de voltar a Deus. Né? Para mim, essa é o maior sinal de algo que é feito pela Virgem Maria. Ela nos faz nos arrepender dos pecados e nos conduz a Deus. É impressionante. E ela faz isso de forma muito delicada. Não é? O toque de Nossa Senhora, a presença dela na nossa vida é suave. A igreja, ela não impõe a devoção à Nossa Senhora. Aliás, eu acredito, Fernando, que a devoção à Nossa Senhora, ela nasce, cresce, mais pela experiência que se faz e depois, é claro, pelo conhecimento que se adquire da Virgem. Mas a primeira é a experiência. Então, você que está em casa, como o anjo disse para São José, a gente diz, não temas receber Maria em tua casa, não é? Nossa Senhora, quando ela chegar na tua casa, a primeira coisa que ela vai dizer para você é fazer tudo o que ele vos disser, não é? Jesus. Então, assim, a devoção a Maria, ela só tem um caminho para nos levar, que é ao seu Filho Jesus. E tem mais participação conosco no WhatsApp, vamos ver, Fernando? Ver, claro. Ó, 19997169915 é o nosso WhatsApp. Mande a sua participação, a sua pergunta, a sua dúvida, o que você quiser para participar conosco, tá bom? Quem está aí conosco agora é a Gessi. Boa tarde, estou assistindo o programa, sou Maria Gessi, amo Nossa Senhora e quero amá-la cada vez mais. Como faço para consagrar minha família a Nossa Senhora? Pergunta interessante, nós estamos falando da consagração a Nossa Senhora, não é? Se você está falando da consagração, do Tratado da Verdadeira Devoção, essa consagração, ela é um ato, de fato, eu quero explicar assim. Existe, por exemplo, o movimento sacerdotal mariano, né, do Padre Gobi, que tem aquele livro azul que faz uns cenáculos nas casas. Ali tem uma oração de consagração a Nossa Senhora. Aqui mesmo, no Tratado da Devoção, tem uma oração de consagração a Nossa Senhora. Mas esse ato de consagração que nós estamos falando de São Luís, você faz um rito para você fazer a consagração. É como
Nós, para fazermos a primeira comunhão, nós não frequentamos as aulas, e ali a gente aprende isso e aquilo, ó, você vai ter que ir à missa todo domingo, você vai ter que confessar, como manda a igreja, não é? Então, essa consagração aqui, minha querida, ela também pede de nós práticas. Então, primeira coisa, adquire o livro. Primeira coisa, shoppingcatólico.com.br ou ligue para nós no 38719620 e aí você vai ler e ver como é que se faz a consagração. Porque o próprio livro aqui dentro vai dizer para você que você vai se preparar por 12 semanas. E é incrível, porque primeiro ele vai levar você a se desprender das coisas do mundo, Fernando. Depois um conhecimento sobre si mesmo. Exame e depois de consciência. uma veneração e conhecimento a Deus. Então a gente passa por uma conversão tão linda quando a gente faz e pratica os exercícios para a consagração. E aí, depois no final que você fez, né, lá os exercícios, tem as orações, tem a ladainha aqui, tem a coroa de Nossa Senhora. Um sacerdote vai fazer o ato, então, consagrando você e a sua família à Nossa Senhora. Isso é um ato reconhecido no coração de Maria, né? São Luís, quando ele escreveu esse tratado, ele diz aqui no tratado que o demônio não iria gostar muito deste livrinho aqui, viu, Fernando? Ah, com certeza não, né? E aí ele disse que ele ia fazer de tudo para que esse livro não fosse publicado. E de fato aconteceu. Esse livro ficou escondido depois que São Luís escreveu por 120 anos. E só após 120 anos, depois da morte de São Luís, que esse livro foi publicado. E quando chegou na mão, foi uma época onde teve tanto santo para tudo quanto é lado. Sim. Né? Porque Nossa Senhora ela faz isso na alma. Que vale a pena a gente ressaltar aqui que o método de São Luís é um método. Exatamente. Existem vários caminhos, né, de consagração. Por exemplo, vamos lembrar de Nossa Senhora do Carmo, né, de Santo Elias e o escapulário. Sim. E por aí vai. São vários modos de ir a Jesus por meio da Virgem Maria. O que eu acho interessante, são duas coisas, né, que a pergunta da Maria Jessi desperta em mim. A primeira, esta consagração é pessoal. Eu faço. Eu não posso fazer pela minha esposa. Não. Eu não posso fazer pelo meu Cada filho. membro da família precisa fazer o seu caminho e querer. Cada um tem que ser protagonista da sua própria experiência. Mas eu acredito que, a partir do momento que eu sou todo dela, tudo que é meu é dela. Tudo que é meu é dela. Então, se eu sou todo da Virgem Maria e a minha família é minha, a minha família é dela. Então, a minha consagração beneficia profundamente a minha família. Então, você, Maria Jessi, ao entregar-se à Virgem Maria, saiba que tua família passa a ser dela. Exatamente. E ela vai cuidar de cada um. E eu digo mais. Para mim, né, a minha experiência com essa consagração é eu dizendo, eu não posso sozinha, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir chegar no céu. Eu conheço todos os meus defeitos, todos os meus limites, todos os meus pecados, a minha falta, né? O meu desprovimento daquilo que eu preciso. Mas Nossa Senhora, ela vai cuidar desse caminho para mim. Então, é uma ajuda, é uma segurança, uma apólice de seguro. Né? E eu falo isso sem medo mesmo. É algo interesseiro, essa consagração no sentido disso, né? Eu quero o céu e eu quero a ajuda de Nossa Senhora para chegar lá. É esse o interesse, tá bom? Tem mais mensagem conosco participando do nosso WhatsApp, vamos ver? A Lúcia Maria dos Santos. Escapulário, tá vendo? Olha, boa tarde, sou devota de Nossa Senhora do Carmo. Uso o escapulário com muita devoção e amor há muitos anos. Sou de Regeneração, Piauí. Olha, a cidade nova chegando aqui. Parabéns pelo programa. Obrigada, Lúcia. Obrigada pela sua participação. Continue sempre conosco aqui. Seja bem-vinda. Obrigada pela sua partilha. Porque o uso do escapulário, Fernando, também foi um pedido à Nossa Senhora do Carmo. E ela também fez muitas promessas a quem usasse o escapulário, que estaria sim sobre a proteção dela. Né? Exato, a coraça, né? É muito bonito, de fato é um meio precioso de seguimento de Cristo por meio da Virgem Maria. Existem as promessas, existe sobretudo, a gente fala, né, do escapulário como uma coraça de justiça e de fé.
mas ele é reflexo exterior daquilo que está no nosso interior. Sim. Né? A fé viva em nosso Senhor Jesus Cristo. A imitação das virtudes da bem-aventurada Virgem Maria. É isso que faz o escapulário ser esse instrumento tão belo de consagração, Drica. É verdade. Se você está buscando porque às vezes você fala assim, Drica, eu já sou tão devota, eu rezo, mas eu queria mais, eu queria experimentar mais dessa intimidade com Deus, eu queria avançar no meu caminho espiritual, eu queria fazer esse caminho aí, né, que os santos fizeram. Deixa eu ler uma coisa para você que está aqui no tratado neste momento. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para simplesmente levá-los à salvação, ela o é ainda muito mais necessária àqueles que são chamados a uma perfeição particular. E não creio que uma pessoa possa alcançar uma união íntima com Nosso Senhor e uma fidelidade perfeita ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Olha que coisa linda. Era aquilo, né? O próprio Deus se submeteu a ela. Quem somos nós para não submeter? E é isso que ela vai fazer no nosso coração, nos levar nesse caminho aí de santidade, né, Fernando? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esse é o caminho, é isso que Nossa Senhora deseja para nós. Que a gente possa, através dela, chegar a Jesus. É isso, é o único caminho, né, pelo qual ela nos faz trilhar, Drica, sem dúvida nenhuma. É verdade. Não tenha medo de receber Maria na sua casa. Tem mais mensagem aí, diretor? Ô, gente, enquanto o diretor... deixa eu te falar uma coisa. Tem gente perguntando que livro é esse, Fernando? Vamos falar mais uma vez, então. Esse livro aqui, ele está com essa capa. Ele está com essa capa porque esse aqui é o meu e ele é uma capa dura aqui, porque o outro normal, ele estava todo já feio, amassado. E aí esse aqui fica mais protegido. Esse livro é o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Quem escreveu esse livro, Drica? Quem escreveu esse livro foi um santo, São Luís Maria Grignon de Montfort. Né? São Luís de Montfort, que é o nome dele mais comum. Então, quem escreveu esse livro foi um santo, que já está na glória, está vivo e com certeza está lá do lado de Nossa Senhora. E ele teve uma experiência tão grande com a Virgem Maria que ele passou para essas páginas, né? Escreveu esse caminho, né, para nós chegarmos ao céu, um caminho mais rápido e prático. Se você ler esse livro, se você cultivar essa devoção, só de ler o livro você já fica apaixonado. Aí o seu coração vai ficar bem alargado para receber Nossa Senhora em casa. Né? A gente quer um Brasil cristão. É para isso que nós estamos aqui. O programa se chama Brasil Cristão. Mais do que um programa, ele é um projeto de vida, ele é uma missão, não é verdade? E hoje o Brasil Cristão quis trazer para você que está em casa este caminho certeiro, este caminho que conduz você a Jesus. O do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. A Virgem Maria, né, e os diversos meios de consagração que nós temos, nós somos separados para, com ela, servir Jesus. Nós nos separamos para seguir a Virgem Maria em adoração a Cristo Jesus, em amor a Cristo Jesus. É isso que nós fazemos, né? E é importante a gente entender isso. A adoração nós rendemos única e exclusivamente a Deus. A adoração é aquilo que nós, enquanto cristãos católicos, damos única e exclusivamente à Santíssima Trindade. E nós veneramos os santos, os homens e mulheres que seguiram Jesus Cristo e que se apresentam como exemplo de adoradores. E a Virgem Maria, dentre estes, é o maior exemplo, Drica, sem dúvida Exatamente, Fernando. Eu espero que você que nos acompanhou tenha cultivado aí no seu coração tudo isso que nós falamos, que Nossa Senhora interceda para que o seu coração, né, fique inquieto para buscar mais esta devoção. Vamos ler algumas participações e nós vamos rezar depois por todos os pedidos de oração que têm nos chegado aqui. No nosso WhatsApp, vamos ver quem é que mandou mais mensagem.
Não dá tempo de ler todas, mas a gente vai lendo na medida do possível. Anderson Dantas, salve Maria, Anderson. Eu tenho devoção em Nossa Senhora das Graças, me chamo Anderson Pedro Silva Dantas, moro em Souré, Marajó, no Pará. Um abraço grande para você, olha ele aí com a imagem. Maria Nunes, olá, boa tarde, minha devoção é com Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é a que está aqui no nosso cenário, Maria. Sandra, boa tarde, Drica e Fernando, falo de Souza, na Paraíba. Estou adorando o seu programa. Muito bom falar das aparições de Nossa Senhora. A minha devoção são com quase todas. Nossa Senhora Aparecida e também a Santa Terezinha. Ó, está ali a Santa Terezinha. Obrigada, querida. Luciana Silveira. Uma rosa para Nossa Senhora, bendita entre as mulheres. Beijo para todos. Pede à mãe que o filho atende. Isso mesmo. Meu nome é Luciana, sou de Pinheira, Santa Catarina. Deus abençoe você, Luciana. Obrigada pela sua participação e pela rosa. A Nossa Senhora, viu? Nossa Senhora acolhe. Maria Vilma dos Santos, sempre que estou em dificuldade, recorro à nossa mãezinha do céu para que ela interceda a Jesus por mim e sempre alcance as graças que necessito. Maria Vilma dos Santos, de Brusque, Santa Catarina. Um beijo para você, Maria. Deus abençoe o seu coração, viu? Eu também sempre recorro à Nossa Senhora, porque sozinha eu não consigo de jeito nenhum. Deixa eu acolher também, chegando aqui a nova sócia, Selma Gonçalves dos Santos, de Ijaci, em Minas Gerais. E também os pedidos de oração, vou ler alguns apresentando. Que Nossa Senhora de Fátima acolha nas suas mãos cada um deles. Maria Aparecida Negreiros, de Camargo, de Campinas, São Paulo, também de Campinas, a Eliana Cristina, de Pelotas, Rio Grande do Sul, a Luaci Ferreira, o Fukiko Okamoto, de Doutor Camargo, no Paraná, Maria Aparecida Diogo, de Goiânia, Goiás, a Joselina Maria, de Pirapena, no distrito de Muriaé, Minas Gerais. E tem aqui a nossa sócia Maria Aparecida Negreiros, de Campinas. Ela disse que gostaria de relatar a experiência que ela viveu com Nossa Senhora. E ela vai contar para a nossa produção, que vai entrar em contato com você, viu, minha querida? Vamos rezar um pouquinho, Fernando, para nós encerrarmos esse dia, essa segunda-feira, onde nós falamos da devoção à nossa mãe querida. Vamos rezar o Salve Rainha, porque de fato a gente experimenta muito a realidade do vale de lágrimas, que é a vida com seus sofrimentos. Mas hoje vamos pedir que a Rainha venha em nosso socorro. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amanhã a gente se encontra, programa Brasil Cristão. Amanhã tem catequese sobre os dons do Espírito Santo. Vamos falar do batismo. Amanhã vamos falar do repouso. Repouso no Espírito Santo. Amanhã eu repouso no Espírito aqui no Brasil Cristão com o Padre Douglas. Até lá.